Bom, boa noite a todos. Eu sou a Lígia Caselato, da editora Cajuína. Nós estamos hoje aqui para falar sobre o livro do Fábio de Souza Dantas, é esse livro aqui, sobre Augusto dos Anjos. Se chama Augusto dos Anjos, da imanência estética aos diálogos transcendentes. O Fábio de Souza Dantas, ele é doutor em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestre pela Universidade Federal da Paraíba. Eu vou passar a palavra para ele ou para o Arturo, não sei se ele quiser se apresentar ou se o Arturo quiser complementar alguma coisa que eu falei. Então, podemos... Boa noite a todos, né? Como já foi posto aí por doutora Lígia, eu sou o professor Fábio Dantas, né? Sou lotado no Departamento de Ciências Básicas e Sociais da UFPB, do campus de Bananeiras, e para mim é uma honra poder participar desse debate aqui com vocês. E como a professora mesmo falou, eu acho importante o professor Arturo fazer uma fala inicial, tendo em vista que ele é o autor da apresentação desse livro, né? Eu tive a honra de contar com essa contribuição do professor Arturo, que antes de mais nada foi meu professor no mestrado acadêmico, foi meu orientador, e tem um legado de admiração pelo trabalho que ele desenvolve de pesquisa na área de teoria literária e crítica, enfim, estudos literários, sobretudo na área narrativa, e gentilmente aceitou o convite de fazer essa apresentação. Então, professor Arturo, se o senhor quiser tecer essas palavras sobre a apresentação, e a partir daí tentaremos explicar algumas coisas, algumas motivações desse livro. Certo, vamos lá. Esse livro de Fábio aí tem um desafio que ele se coloca, mas que também é extensivo a outros professores de literatura que tenham a mesma incumbência. E não só de literatura, mas de letras em geral, talvez, e alguns outros campos da humanística. E o desafio fundamental, eu e Fábio já conversamos sobre isso, aqui, com outras pessoas também, da mesma terra, um grande ensaio aí, o grande desafio aí é em relação à recepção, ao nível de leitura que esses alunos apresentam e como é que eles vão, de fato, incorporar a dimensão estética do texto de Augusto dos Anjos, como poderia ser de qualquer outro texto literário. Não estou aqui privilegiando Augusto dos Anjos acima de qualquer um. Mas é a questão do ensino de literatura, seja lá em que nível for, o texto, ao meu ver, tem que ser direcionado e tem que, digamos, ser assimilado pelo aluno em sua dimensão estética. E aí, eu sempre dou esse exemplo, né? A gente abre um livro de história, tem lá sobre a Segunda Guerra Mundial, tem lá um dado que é fundamental sobre a última batalha na Europa, que é a Batalha de Berlim, entre abril e maio de 45. Drummond tem um poema exatamente sobre esse tema, que é Com os Russos em Berlim, o nome do poema. Ora, vejam, se eu pego o poema apenas para informar, para passar a informação para os alunos de que ocorreu essa batalha, a ocupação de Berlim pelos russos, etc., sinceramente, eu não preciso de um texto literário. Não preciso. Posso fazer isso com um texto de história, posso fazer isso com uma crônica jornalística até. Mas, vejam, creio eu que, para além da informação que está contida, que está como conteúdo no texto, para além disso, em se tratando de um poeta, de um contista, enfim, de um artista literário, o aluno tem que ser preparado, ele tem que se preparar também para algo a mais, que é a dimensão literária do texto. Ou seja, como é que essa batalha, que é histórica, que faz parte aí do século XX, como é que ela está configurada no texto de Drummond? Assim como o sofrimento humano, que digamos, um dos temas mais radicais de Augusto dos Anjos. No caso, a morte. A morte é um tema central em Augusto dos Anjos, mas aparece de inúmeras formas. Não conheço um soneto de Augusto dos Anjos sobre a morte que seja igual a um outro e que trabalhe o mesmo tema. É aí que está uma grande criatividade
do poeta como um todo, eu diria. Pegar o mesmo tema ou o mesmo conteúdo e desdobrar de formas, de configurações as mais distintas. Então, para além daquilo que alguns teóricos chamam de referencialidade, que é o conjunto de informações, para além disso, o aluno tem que ser preparado para uma percepção de algo a mais, que é como esse tema, como esse conteúdo está organizado nesse texto. Eu acho que isso é fundamental por dois motivos. O que eu noto muito aqui na relação entre literatura e ensino, e nós temos até uma pesquisa intensa aqui em letras, na pós-graduação, sobre isso, mas o que eu noto é que, muitas vezes, o texto literário é instrumentalizado para passar informações. Instrumentalizado em sala de aula. Não é respeitado a sua condição primária e distintiva, que é a condição de um texto feito para uma fruição artística. Isso é muito importante. Isso é uma primeira coisa que, ao meu ver, tem que ser evitada e tem que ser superada. O outro motivo, qual é? Aí tem toda uma preparação, digamos, como romper, ou como seria, eu diria até, usaria o verbo disputar a leitura com toda uma geração que já nasce aí, eu tenho uns sobrinhos pequenininhos que já nascem aí praticamente digitando smartphone, etc. Como conseguir, eu diria aí, a disputa, ou disputar mesmo as horas ou os hábitos dessa juventude aí, a literatura com as informações que já vêm muitas vezes enlatadas, etc. Então, é isso aí. Ontem eu estava vendo no YouTube um debate a respeito desse novo mundo aí cada vez mais digitalizado, e tinha um pesquisador lá dizendo, a partir de uma pesquisa que ele fez, ele chega à conclusão de que muitos jovens hoje não têm capacidade assim de esperar 10 segundos. Não tem. Então, se eles entram no computador, mas o bicho emperra lá por 10 segundos, o jovem já fica assim apavorado. Então, isso foi a partir de entrevistas mesmo que ele fez com vários adolescentes e tal. Eu me pergunto, repare, o texto literário, como eu vinha dizendo, além da informação, tem essa parte de configuração. E isso é muito mais complexo do que simplesmente a informação. Então, como trabalhar isso aí em sala de aula sem descaracterizar, sem distorcer a condição primária do texto literário, que é sua condição de arte, como é que isso vai ser feito? É um desafio grande que Fábio, como qualquer outro que entre nesse caminho aí, tem, né, pela frente, e já digo de antemão, não sei se estou sendo muito cético, que é muito difícil por causa das concorrências midiáticas aí que os alunos têm desde cedo. Por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado, professor Arturo. Eu vou falar um pouco, né, a respeito da obra, se os colegas me permitem, e a partir daí faremos o profícuo debate, né? O professor Arturo traz indagações importantíssimas, e eu acho que ao longo dos 4 capítulos do nosso livro, eu vou fazer uma breve explanação sobre cada um deles. Acredito que no primeiro capítulo, inclusive, até desde a introdução, nós, assim, de certa forma, problematizamos esse desafio que é trazer uma reflexão não só sobre Augusto dos Anjos, né, mas a literatura. Então, eu até me recordo que tem uma parte que nós tratamos do desafio de um professor que, de repente, tem um contrassenso entre o que se vê na sala de aula e o que está à disposição das bibliotecas, livrarias espalhadas por aí. Então, já há um certo contrassenso em que o conteúdo programático que um professor dá em sala de aula, isso não só na perspectiva da literatura, ou melhor, do ensino tradicional, né, em que verificamos aquelas escolas literárias, aqueles períodos, mas até com algumas orientações mais atualizadas de que o texto se trabalha, por exemplo, a questão dos gêneros, né, se desvinculando daquela coisa das escolas. O que é que eu quero
dizer, acho que tem uma primeira problematização, a literatura que está sendo ensinada nas escolas brasileiras, de um âmbito um pouco mais generalista, né, diverge do que se propõe ali o mercado editorial das livrarias. Quando nós observamos questão de leitura, a discussão de uma crise de leitura da década de 80, até muito antes, como nós sabemos, existem vários textos, assim, contribuições sobre isso. Eu acho que hoje o problema não é a leitura, mas é o que se lê. Nós temos, inclusive, com o legado dessa história das redes sociais, alunos que estão constantemente lendo e escrevendo, seja pelo WhatsApp, Instagram, entre outras redes sociais. Mas aí vem a nossa indagação. Até que ponto o que se escreve, sendo de um âmbito literário ou não literário, pode, de certa forma, estimular ao que a gente compreende como a sensibilidade literária ou artística. Esse conceito de sensibilidade, eu confesso que coisa bem fluida, no sentido de que um sujeito que lê literatura não estará sendo garantido que esse sujeito contribuirá, digamos assim, ao que Adorno chama de combate à barbárie. Fizemos um debate recentemente, promovido pela Fundação Casa de José Américo, em que o professor Arthur esteve presente, juntamente, e aqui eu quero até parabenizar os colegas que participaram desse debate, né? O professor Hildeberto, da UFPB, o professor Jairo César, que também é poeta, o professor Humberto Hermenegildo, que foi o meu orientador de doutorado, foi uma das grandes figuras que comporam esse momento, e nós debatemos sobre esse desafio. Então, assim, as legislações brasileiras, por exemplo, levam em consideração que a leitura literária pode favorecer para a formação da chamada cidadania. E como o professor Arthur bem pôs aí, gente, é muito complexo isso aí. As legislações, os PCNs, a recente BNCC, a polêmica BNCC, por exemplo, tem a ideia de que a literatura pode estar a serviço do trabalho. Ou seja, essa literatura vai formar na perspectiva de que quem lê mais vai estar mais apto a exercer os direitos e deveres. Então, colocamos isso também no nosso trabalho, sobretudo no primeiro e segundo capítulo. São questões que nos incomodam também. Até porque, dentro dessa livre fluência que compreende a literatura, é impossível não trazermos a discussão sobre função do texto literário. Você admite que a função do texto literário é a formadora de cidadania? Há teóricos, há críticos que entendem que sim, mas, ao nosso ver, ela também pode, mas não só. Então, a literatura, dentro da visão de funcionalidade, ela tem uma dimensão que esbarra na perspectiva do que compreende um autor, um leitor, e aí, ao menos na nossa tentativa de trazer o texto literário para a sala de aula, sobretudo no nosso capítulo 4, eu acredito que tivemos um cuidado de colocar sugestões metodológicas que jamais poderão ser vistas de maneira radical, que, de certa forma, não flexibilize para a metodologia de um professor que leve em consideração o contexto de sala de aula. São apenas propostas idealizantes de como trazer esse Augusto dos Anjos de sala de aula. E aí vem, eu acredito que ao longo do trabalho tentamos justificar por que esse Augusto dos Anjos, mesmo sendo uma poesia de um autor que nos escreve, que nos lega um texto em 1912, por que esse texto reverbera com uma chamada sofisticada estética, que ainda nos chama a atenção, né? Teve até uma fala do professor Hildeberto, ele disse que na época em que Augusto lançou o seu livro, houve uma recepção crítica interessante. Eu não faço essa leitura de forma tão exata, porque o Augusto, quando ele sai de João Pessoa, Paraíba, né, para ir ao Rio de Janeiro, numa oportunidade de ali tentar lançar o seu livro esse financiado por recursos próprios, emprestado inclusive do seu irmão, ele realmente não dispõe de nenhum conhecimento
de editoração, no sentido de conhecer a classe intelectual carioca, que porventura desse um espaço. Então, esse livro chega aos poucos nesse leitor brasileiro. Há uma crítica aqui e acolá nos jornais da época, mas não havia uma recepção fechada da crítica, que ali surgia um autor realmente diferenciado. Eu até me arrisco a dizer que fizemos uma crítica sobre a questão do movimento de 22, né, semana de 22, em que os grandes expoentes intelectuais de São Paulo não fazem menção à poesia de Augusto dos Anjos. E aí, como nós sabemos que dentro de uma visão, isso é uma hipótese, viu, gente? Mas dentro de uma hierarquia intelectual ou de uma disputa intelectual entre Rio e São Paulo, percebemos que a Semana de Arte Moderna houve pouquíssima menção, ou se não nenhuma menção a autores do Rio de Janeiro. Então, lembremos que por que o Machado de Assis, como um romancista destacado, né, na sua proposta estética, não foi mencionado como um dos mentores da chamada literatura aberta, tendo em vista que, guardadas as proporções com os grandes romances modernistas, Machado de Assis inova, não só do ponto de vista das temáticas exploradas, mas de recursos estéticos, de dialogar com uma literatura de William Shakespeare, fazendo referências a conflitos de ordem universal. Enfim, da mesma forma, Augusto dos Anjos, esse poeta que traz para alguns uma estética aproximada do parnasianismo, por haver um excesso da exploração do decassílabo, do soneto, entre outras formas clássicas, mas reutiliza essas formas clássicas, trazendo temas nunca antes vistos, pelo menos na literatura brasileira. E aí vem aquela estética da podridão, já mencionada por críticos como o Chico Viana, mas, além dessa estética da podridão, tem pessoas, por exemplo, que olham o Augusto dos Anjos como poeta da morte, e nós colocamos em nossas análises poemas que, embora tragam uma maneira subversiva de linguagem, vamos chamar assim, exaltam também a questão do amor no Augusto dos Anjos. Então, o que eu quero mostrar aí no livro é um diálogo de um Augusto dos Anjos que pode contribuir para o desenvolvimento da leitura de um alunado, do ponto de vista dessa sofisticação estética, mas, afinal de contas, é uma obra de arte. Não necessariamente vai estar a serviço de toda documentação legislativa brasileira, que diz que a literatura, cada vez mais, o professor é posto como um sujeito pragmático que tem que dar aula para cidadania, dar aula para preparar o aluno ao mercado de trabalho. Ora, podemos simplesmente trabalhar na perspectiva de sala de aula do aluno que vá para o deleite da leitura, por que não? Mas também, e aí nos apoiamos em alguns conceitos, o próprio título da nossa obra, né? Teve até uma pessoa que me perguntou assim, por que da imanência estética aos diálogos transcendentes? Uma pessoa me abordou e fez, Fábio, esse conceito transcendente tem alguma coisa a ver com uma coisa espirituosa? Eu fiz, não, isso é um conceito básico, que, na verdade, Todorov utiliza esse conceito, compreendendo a ideia de imanência como sentidos presentes no texto que podem ser, digamos assim, com todo o cuidado crítico possível, realizados diálogos com outras áreas do conhecimento. Então, eu tenho um texto literário, e aí vem toda a contribuição dos formalistas, o próprio Mikhail Bakhtin leva em consideração isso, nós temos teóricos aqui no Brasil, né, que nos legam bons estudos nessa questão do formalismo textual, como o próprio Antônio Cândido, em que se permite, através de um texto literário, fazer diálogos com a história, com a sociologia, com a filosofia, com a religião, entre outras áreas e ciências de conhecimento. Então, a ideia de transcendência que nós trabalhamos em nosso título é de um Augusto dos Anjos, em sua poesia, que promove essa literatura capaz de emitir ou realizar diversos diálogos. Então, penso eu, também na qualidade de professor, que podemos levar esse tipo de literatura para a sala de aula com o intuito de formar o que se concebe por leitura crítica, certo? E aí, o conceito de leitura crítica é amplo, mas entendemos como o que a gente chama de leitura capaz de desenvolver conexões. Eu até recentemente, falando sobre esse livro,
Eu acho que o Augusto consegue, dentro de uma proposta de leitura atual, com as chamadas redes sociais, ou com essa literatura mais comercial aí, realizar o que a gente chama de literatura linkada. Ou seja, hoje a linguagem da internet é extremamente linkada, você lê uma informação aqui, conecta com outra. Então, Augusto dos Anjos tem isso o tempo todo. Então, se você observar, tem um estudo recente da professora Sandra, da UFRN, que dialoga o Augusto dos Anjos com o budismo. Então, ela elabora em sua tese princípios básicos do budismo, verificados na poesia de Augusto dos Anjos. Não é a tendência que realizamos aqui nesse trabalho, mas eu não tenho como não fazer uma menção e reconhecer o mérito da professora Sandra Erickson, que consegue diluir muito bem essa situação. Então, é um Augusto dos Anjos que eu li leituras interessantíssimas, que mostra esse Augusto dos Anjos dialogando com o cristianismo. Quer dizer, para citar um texto que ele faz, um dos sonetos que ele faz em homenagem ao pai, que fazem referência à questão da morte do pai, nós temos esse diálogo em que se compara a partida do pai com a passagem de Elias, naquela história das carruagens de fogo. Então, você tem essa possibilidade de dialogar com Augusto dos Anjos dentro de vários campos do conhecimento. Então, eu acho que dentro de uma visão de formação de leitura crítica, instrumentaliza com isso um aluno sagaz a ter a capacidade de dialogar com outros textos. E aí, ao meu ver, a literatura entra como um bom serviço à humanização a respeito dessa possibilidade, digo eu, possibilidade, não único caminho, apenas um caminho de desenvolver as capacidades de críticas dos nossos alunos. Então, nessa visão geral, o primeiro e segundo capítulos do nosso livro traz discussões envolvendo essa parte mais teórica, né, que parte desde o conceito de crise de leitura, partindo também dessa problemática que o professor Arturo levanta, que eu chamo aqui no capítulo 2, do problema da utilidade literária, para que a poesia de Augusto dos Anjos na escola. Então, essa visão de utilidade literária, a gente precisa ter muito cuidado. Tá? Como temos aí uma questão temporal, por favor, o amigo Wilbert também me corrija com relação a isso, se eu extrapolar um pouco, até porque a nossa ideia de debate é que haja aquele momento de ida e vinda de diálogos aqui. Mas, para concluir essa primeira parte de minha fala, quando chegamos no capítulo 3 do nosso livro, né, um rudimentar lampejo de contemporaneidade, investimos numa revisitação à fortuna crítica do Augusto dos Anjos. Aí é uma parte que eu acho um pouco desafiadora, porque quem é estudioso do Augusto dos Anjos sabe que existe uma gama de estudos, muitos estudos, sobretudo a partir da terceira edição do Eu, que aparece em meados dos fins da década de 20, tá? Até a segunda edição ainda não tínhamos uma concentração de grandes estudos. Segunda edição essa que foi organizada por Orri Soares, o avô do nosso saudoso Jô Soares, paraibano contemporâneo, estudou com Augusto dos Anjos, teve uma certa intimidade amistosa com Augusto dos Anjos, mas que, para o público brasileiro, essa edição segunda ainda não tinha vigorado tanto quanto a terceira, que é quando começam, a partir da década de 30, a surgir vários estudos sobre essa poesia, e aí os próprios modernistas do segundo momento, de certa forma, reconhecem o Augusto dos Anjos. Aí nós temos textos do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond de Andrade, o próprio Mário de Andrade faz referência ao Augusto dos Anjos. Nós temos mais na frente o Ferreira Goulart, né, entre outros, os poetas do concretismo também reconhecendo a valia desse poeta, mas também, aí onde nós tocamos, há muitos estudos que se prendem ao que a gente chama de biografismos. Então, em torno da personalidade do Augusto, cria-se quase que uma mitologia de se dizer uma série de coisas muito ligadas à intimidade ou uma suposta vida pessoal do poeta que recairia sobre sua literatura. E aí entra num conceito perigoso, que a gente reconhece até pelo professor Humberto Eco, né, dessa história da superinterpretação. Então, ao realizarmos uma crítica literária, e aí eu acredito que o nosso texto, com muito cuidado, tenta realizar isso, precisamos partir das orientações do próprio texto literário. Ora, como é que eu vou fazer uma conexão
com a sociologia, seja com a história, se o texto não me dá o mínimo subsídio para isso. Então, nessa revisitação da fortuna crítica, reconhecemos grandes contribuições. Aqui na Paraíba, por exemplo, nós temos trabalhos próprio professor Hildeberto Barbosa, né, que esteve conosco essa semana num debate, já é um professor que já lançou vários livros aí sobre Augusto dos Anjos. Temos também o trabalho do professor Chico Viana, que foi um dos reeditores do Augusto dos Anjos, feito pela editora universitária, salvo não me engano, no ano de 1995, né? Temos vários estudos aqui que eu não vou citar nem a metade, porque senão eu vou deixar muita gente boa de fora. Mas, enfim, estou falando mais de Paraíba. O próprio professor Arthur Gouveia teve a oportunidade de escrever também um ensaio muito lúcido sobre Augusto dos Anjos. Enfim. E aí, quando chega no capítulo 4, como eu já disse, após fazermos essa revisitação crítica, propomos algumas estratégias de diálogo do Augusto dos Anjos, inclusive com a música, né? Nós temos uma série de poetas e cancioneiros do Brasil que reconhecem na poesia do Augusto dos Anjos um ponto de partida de sua própria produção artística. Para citar aqui, nós temos o Arnaldo Antunes, que é um poeta que dialoga muito bem com essa geração e que tem, por exemplo, o poema Budismo Moderno, né, musicado. Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia rua todo o meu coração depois da morte. Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também, das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbroa ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente é uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Então, tem aí, gente, muita poesia dentro desse livro, uma tentativa séria de se realizar algumas leituras conectadas com várias áreas do conhecimento e, com muito cuidado, propomos algumas estratégias didáticas, por que não dizer assim, para que professores do ensino da educação básica e também no ensino superior, afinal, nós somos professores de graduação também, né? Além de atuarmos no ensino médio, mas formamos professores. Então, usem e abusem dessa obra da forma como acharem conveniente e, dentro das limitações possíveis, estamos aqui para prestar alguns esclarecimentos. Passo a palavra aí para os senhores, diante das debates. É mais de leitor e de professor de narrativa. Mas Augusto dos Anjos é um poeta que nunca largou de mim. Como diz aqui, larga dele. Nunca ele fez isso. E eu descobri Augusto dos Anjos mais ou menos aos 13 anos. Inclusive, minha mãe recitava Augusto dos Anjos. E hoje é que eu tenho uma certa consciência de que a minha adesão ao Augusto dos Anjos foi pelo menos por dois motivos. Uma é a musicalidade que os decassílabos dele têm. Coisa assim fabulosa, né? E a outra é pelas imagens de impacto, que até hoje me chama a atenção, impactos negativos mesmo. Na evolução da minha dor grotesca, eu mendigava aos vermes insubmissos, como indenização dos meus serviços, o benefício de uma cova fresca. Os evolucionistas benfeitores, que por entre os cadáveres caminham, iguais a irmãs de caridade, vinham com a podridão dar de comer as flores. Os defuntos, então, me ofereciam, com as articulações das mãos inermes, num prato de hospital, cheio de vermes, todos os animais que apodreciam. Imagina, então, o que é, né, um impacto negativo. Eu, como adolescente, né, gostei muito disso e nunca mais, como disse, isso me soltou. Imagina, a podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques, e o animal inferior que urra nos bosques é, com certeza, o irmão mais velho. Isso é absolutamente notável. E imagina, então, no contexto que Fábio já citou, que é de um parnasianismo já muito repetitivo, né? Por aí vai. Se eu fosse hoje retomar, digamos, a leitura para fins mais acadêmicos de Augusto dos Anjos,
eu escreveria um ensaio digamos, orientado aqui por duas categorias que eu já elenquei. A primeira eu não sei, Fábio está aí bem atualizado com a Fortuna Crítica, eu não sei se há algum trabalho sobre digamos, a condição ou a possibilidade de um soneto ser experimental. Que nós temos, num certo senso comum, inclusive na universidade, a ideia a ideia fechada mesmo, de que o soneto é uma forma, não é, hermética ou fechada, melhor dizendo, soneto tem aquelas 14 linhas e acabou-se, como se não fosse possível criar dentro dessa própria forma, entre aspas, fechada. Aqui está. Por exemplo, Augusto dos Anjos já aponta digamos, alguns indícios de experimentalidade estética dentro de sonetos, como alguns decassílabos que antes dele, eu não sei se alguém fez, já procurei por aí, em Petrarca, Shakespeare, Camões, não encontro, né? São alguns decassílabos que têm apenas 2 palavras: profundissimamente hipocondríaco, predeterminação imprescritível, antagonismos irreconciliáveis, hereditariedades politípicas. Jovens, isso não é fácil. Eu digo muito em sala de aula, não é só você pegar 2 palavras assim de juntar, não, porque existem as cesuras, existem sílabas que são mais acentuadas, foneticamente falando, do que outras. Então, isso não tem nada fácil. Então, será que há uma possibilidade de a gente criar um texto experimental dentro de uma forma que é fechada, como o soneto? Ao meu ver, o soneto só tem mesmo uma regra, que são 14 linhas. E a distribuição pode ser a mais diversa. Por exemplo, a distribuição de Petrarca não é a de Shakespeare. Chico César fez um poema, um soneto, digamos, de cabeça para baixo. 3, 3, 4, 4. Né? Glauco Matoso tem experimentos notáveis dentro de sonetos. Então, eu creio que antes de Augusto dos Anjos, do que eu conheço aqui no Brasil, mas de fora também, eu nunca encontrei, se há, não sei, mas não encontrei, nas leituras que faço até agora, um soneto com decassílabos compostos de apenas 2 palavras. Então, isso aí seria, por que não, né? Um indício de experimentalidade, de experimentalismo artístico. Outro é o seguinte: como é que Augusto dos Anjos utiliza todo o vocabulário cientificista? Isso não é, ao meu ver, não é o que predomina nele, mas existe. Só que ele metaforiza isso aí. Então, não é uma assimilação passiva de uma palavra cientificista com o seu conceito de ordem científica. Ele metaforiza isso aí. E essa metaforização, ao meu ver, tem tudo aquilo, tem a ver com tudo aquilo que Antônio Campos já apontou. O que é externo se torna interno ao texto. E ao se tornar interno, é irreversível. Não volta mais a ter o mesmo sentido, não. Porque o texto já se apropriou e deu uma ressignificação, uma reestilização daquilo que está fora. Isso tem muito em Augusto dos Anjos, mesmo em palavras que, na sua origem referencial, tem um conteúdo muito, digamos, conceitual e, eu diria, até fechado mesmo. Então, por exemplo, né? Como ama o homem adúltero o adultério e o ébrio a garrafa tóxica de rum, ama o coveiro, esse ladrão comum que arrasta a gente para o cemitério. É o transcendentalismo mistério, é o nous, é o pneuma, é o ego sum e sum. É a morte, este danado número 1, que matou Cristo e que matou Tibério. Creio, como filósofo mais crente, na generalidade decrescente com que a substância cósmica evolui. Creio, perante a evolução imensa, que o homem universal de amanhã vença o homem particular que ontem fui. Inclusive, Fábio, né? Me corrija, por favor, se eu estiver caindo em equívocos. Esse texto aí, pela passagem dele da materialidade para uma certa condição espiritual, tem tudo a ver com a filosofia budista, né? Que trata, bom, eu não conheço o budismo, mas li alguma coisa através de Schopenhauer, e foi o que influenciou muito Augusto dos Anjos, mas também da tese da professora Sandra Erickson, inclusive assisti a defesa dela aqui já há algum tempo.
Ora, você tem a presença de uma certa, isso é interessante, uma certa esperança, tanto cristã como de ordem budista também, em Augusto dos Anjos. Até o meu sei, isso é muito pouco explorado, muito pouco estudado. Esse soneto que eu acabei de recitar aqui parte de uma condição humana degradada, como ama o homem adúltero o adultério, e o ébrio a garrafa tóxica de rum. Aí vem, amo o coveiro, esse ladrão comum que arrasta a gente para o cemitério. Para terminar como? Creio, como filósofo mais crente, na generalidade decrescente com que a substância cósmica evolui. Creio, perante a evolução imensa, que o homem universal de amanhã vença, o homem particular que eu hoje fui. Que é também o último quarteto do poema enorme, Os Doentes. Os Doentes é um poema que tem um soneto introdutório e 106 quartetos. É dividido em 9 partes. Todas elas são sobre a degradação humana. Todas, não há exceção. Mas o final é de um mundo que está acabando e um outro mundo que está surgindo. E acaba lá o Eulírico dizendo, e eu, com os pés atolados no nirvana, acompanhava com um prazer secreto a gestação daquele grande feto que vinha substituir a espécie humana. Então, a gente pode também elencar alguns poemas da Augusto dos Anjos que também tratam, é incrível isso, da esperança. Às vezes é a esperança mesmo, digamos, pela esperança, às vezes é uma esperança paradoxalmente junta com a degradação humana, né? E com o pessimismo. É isso que é interessante. E essa complexidade aí, como é, me pergunto até hoje, como é que essa complexidade temática e estrutural tão grande chegou até mesmo a, digamos, a uma canonização popular da Luz dos Anjos. Então, eu já vi pessoas, digamos, bêbadas em feira recitando a Luz dos Anjos. Isso. É muito interessante, né? E o Deberto até falou sobre isso, Fábio, né? Vai sair de um crítico que disse que quem salvou os dos anjos foi o povo, né? Foi o povo, a apropriação popular para recitar e tal, que acabou fazendo isso. E aí que vem a minha questão, né, original, aí, inicial, que é como, de alguma forma, claro, no nível do aluno, como fazê-lo compreender que, para além do significado em si, para além do tema, tal, existe a necessidade de se compreender a dimensão artística do texto. Como é que a morte, como é que a esperança, como é que, qualquer que seja o tema, já está refigurado ali com uma nova configuração, que é exatamente o trabalho da arte. Obrigado. Eu vou tecer comentários sobre as valiosas falas dos senhores, certo? Que não vai ser nada fácil, mas vou tentar. Começando pelo professor Arturo, ele trouxe uma indagação interessante sobre o soneto. Ele mostrou, inclusive, através de alguns poemas, que tem digamos, uma inovação, podemos dizer assim, no soneto de Augusto dos Anjos, tendo em vista que eu realmente também não me recordo de poetas anteriores a Augusto dos Anjos fazer um decassílabo com apenas 2 palavras, como o professor citou aí. Então, exatamente sobre essa questão da inovação, e é impossível nós não rememorarmos alguns diálogos com o clássico, o soneto, dentro da sua origem, né, de forma, eram textos normalmente utilizados com temas de honraria. Então, o sujeito fazia um soneto, isso na concepção greco-romana, aqui repetida ou reproduzida com o arcadismo, por exemplo, no Brasil, era muito comum nós termos soneto dedicados a grandes nomes da história, da filosofia, grandes amores, etc. Então, essa tradição desse soneto clássico trouxe na literatura brasileira, aí, ao longo de quase 4 séculos, até a chegada do Augusto dos Anjos, mais ou menos guardadas as proporções, essa ideia do soneto como, digamos, uma forma de temas nobres. E aí vem o Augusto dos Anjos fazendo exatamente o que é reconhecido por Manuel Cavalcante Proença, por exemplo, né, que talvez seja um dos primeiros a se dedicar ao estudo mais formal do Augusto dos Anjos,
o que ele chama de artesanato personalíssimo, exatamente por ter uma demonstração de recursos auditivos constantes, essa musicalidade, esse ritmo, que talvez por essas características tenhamos esse Augusto dos Anjos, como o professor Arturo bem mencionou, o professor Arão também, tão popular. Então, você vai no meio de uma feira, aqui no Nordeste, por exemplo, aqui na Paraíba, onde nós residimos, ainda temos feiras dentro dos interiores, até com presença de cantadores de viola, repentistas, cordelistas, que, de repente, encontramos ali entre aquelas figuras versos e mais versos de Augusto dos Anjos. Então, né, dentro dessa forma clássica de decassílabo heróico, em que nós temos os declives ali nas sexta e décima sílabas, ou mesmo decassílabo sáfico, né? Isso de acordo com as teorias da versificação, constrói-se essa poesia extremamente musical, que agride toda essa coisa da honra. Então, você tem, por exemplo, num poema como Versos Íntimos, né, uma desconstrução do que vem a ser a honra humana. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostume-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora, entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então você tem toda uma declinação aí de um ser humano que, muito distanciado daquele ser humano da raça de ouro lá de Hesíodo, aqui chamaríamos de quê, gente? Seria a raça de lata? Enfim, nós temos esse declive do ser humano posto dentro de sua arrogância, de sua mesquinhez, de seu senso de corrupção, digamos ali, dialogando com as ações mais baixas dessa visão tragicida do ser humano. Então, é um poema que se distancia inteiramente dessa chamada literatura passadista. E aí, como eu disse, né, seria muita audácia minha estar citando os grandes, mas nós anotamos aí contribuições que trazem esse Augusto dos Anjos inovador, como a leitura do José Paulo Paes, o próprio Ferreira Goulart reconhece, né? Mais à frente, o Ivan Cavalcante Proença, que é filho do outro Cavalcante, que traz uma frase interessante, Augusto é a expressão do irrealizável. Quer dizer, quando você compreende o conceito de algo que é irrealizável, aí nós temos uma poesia aberta, né, como diria o meu grande amigo e professor Amador, né? Enfim, a literatura, vamos falar de Augusto dos Anjos, que é o tema de nosso momento hoje, ela tem um desafio com o mercado, porque, assim, se nós imaginarmos que o mercado tende a produzir, isso não só na área da literatura, mas na música, por exemplo, um produto que é muito mais degustável do que uma literatura que a gente chama de densa, em que o aluno, para entender, ele tem que ter um nível de intelectualidade, de conhecimento de artesanato textual elevado, que isso, para chegar até essa concepção desse leitor crítico, leva um investimento de anos. Entendeu? Então, como você vai competir? Hoje, por exemplo, quando se lança um filme hoje, as categorias do cinema, sobretudo dentro daquela visão hollywoodiana, né, americanizada, você tem um filme que no dia da estreia já tem uma reportagem mostrando o furo do que vai ser o enredo do filme, e no final das contas a gente vai assistir já sabendo como é o final, não tem a quebra de expectativa porque já faz parte do jogo. No final das contas você já tem um produto, o bonequinho, a agenda, a camiseta, então você tem todo um aparato de um mercado que faz com que um filme desse seja muito mais atrativo do que uma obra de um poeta, né? Sabe o quão difícil é de um livro de poesia, mesmo trazendo tantas contribuições, né, estéticas, intelectivas, de enredo, etc., etc., conseguir concorrer com essa indústria que está aí. Entendeu? Então, eu não quero ir para a história do gosto, né,
se é que é possível falar em gosto pessoal, mas dentro de uma construção de gostos, nós sabemos que a interferência midiática é muito complexa, porque o sujeito diz, eu não gosto de literatura, eu acho chato, e eu, particularmente nas minhas aulas de literatura, eu gosto de trabalhar com uma diversidade estética, temática, de gêneros, já para o sujeito não dar aquela desculpa, eu não gosto de literatura, porque, gente, quem diz um absurdo desse, eu digo muito para a garotada mesmo, desculpem até o palavreado, mas eu digo assim, professor Aron, olha, existe literatura, existe de conto de fadas a conto de fodas. Como é que você pode dizer que não gosta de literatura? Qual é o tema que tu não se familiariza, que não vai haver num texto literário? Tendo em vista que eu tenho uma poesia que trata de amor, como um grande cancioneiro brasileiro aí, está aí para mostrar, de Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc, etc. Tem uma literatura de carga de violência, como Rubem Fonseca, com a própria literatura, que eu também faço questão de convidar os senhores a lerem, do nosso professor Arturo Gouveia, que além de crítico teórico da literatura, é também artista, produtor de romances e contos muito interessantes, sobretudo da temática da violência. Enfim, você tem um arcabouço imenso, né, de textos literários, mas aí vem um desafio, professor. Tem um amigo nosso que, num debate, trouxe uma discussão seguinte, que a literatura na escola ela está muito mais a serviço do Estado e que os professores deveriam parar de fazer essa coisa relacionada com a cidadania. O professor de filosofia passa muito por isso também, né? Enfim, mas eu acho o seguinte, professores, se você tem uma política estatal que é falha, mas que ainda assim te dá o espaço de entrar numa sala de aula para falar de literatura, precisamos aproveitar esse espaço. E aí, infelizmente, o que nós verificamos em sala de aula está muito mais voltado a projetos individuais de professores. Então, aulas bem-sucedidas de professores que correlacionam com outras artes, outras áreas do conhecimento, estão muito mais sendo postas por posturas individuais de docentes. E isso eu lamento, porque isso deveria ser uma sistemática de um projeto escolar que, infelizmente, no Brasil, salvo algumas exceções, não temos. Então, eu tenho a leitura da professora Maurilene Chauí, que uma filósofa que tanto contribui com a educação, ela mostra que a educação no Brasil não é falha, ela, na verdade, é um projeto. Infelizmente, ao longo da história do Brasil, essa educação pragmática para beneficiar um mercado liberal, ela está aí, pessoal. Recentemente, salvo não me engano, no governo do Michel Temer, surgiu a primeira discussão sobre a BNCC, em que expressamente colocava a retirada de disciplinas como filosofia e sociologia e educação física, pasmem. Educação física entrou no bolo. E aí houve alguns movimentos por parte de sindicatos espalhados pelo Brasil, e aí sociologia, artes, filosofia e educação física ficaram obrigatórias na educação básica do Fundamental 2 e optativas para o ensino médio. Gente, isso é documento. Hoje em dia, no terceiro ano, as escolas podem não ter aula de educação física, de artes. Isso é um crime a formação da leitura, né? A respeito dessa dificuldade do professor. Será que o professor está sendo leitor para, de certa forma, estimular os seus alunos a realmente construir, né, digamos assim, habilidades de leitura? Isso não só para o texto literário, mas textos não literários também. Esse discurso que alguns colegas da pedagogia adotam, em que querem recair a culpa do fracasso escolar no professor, é muito perigoso, porque, de fato, nós temos um sistema que favorece isso. Hoje, eu, como professor universitário, com doutorado acadêmico, etc., me encontro dentro de uma fatia pequena de exceção. Ora, se nós ainda entramos numa sala de aula, eu estou falando, sobretudo, do contexto da escola pública, gente, em que tem alunos que não fazem 3 refeições diárias, e se fazem é por causa da merenda escolar, infelizmente, a pauta desse aluno intelectualizado vai demorar. Em se tratando de uma realidade brasileira em que você tem um MEC, me permitam fazer uma leitura aqui política, vai a público emitir notas para desmerecer os docentes,
para descredenciar as universidades. Recentemente, eu não preciso nem fazer propaganda disso, nós tivemos uma ação do governo federal cortando, de novo, recursos para a educação. E o impacto nisso, na pesquisa acadêmica, no fechamento de programas, na restrição de bolsas de estudo que podem fortalecer a formação desse professor, é fatal. Então, assim, a educação é um negócio que não é imediato. A gente precisa entender isso. A educação é um investimento imediato. Ou seja, é uma coisa que vai acontecer. Então, o que você investe hoje, talvez só vai ter um respaldo daqui a 10 anos. A coisa é lenta, mas ela precisa acontecer. E, infelizmente, quando ela acontece de maneira bem sucedida, é mais por esforços individuais. Eu já sou professor há 21 anos, tramitei entre escolas públicas e privadas até chegar na universidade, que sou docente há 12 anos. Presenciei situações em que o bom diretor, com todo respeito aos colegas que eu já trabalhei e trabalho, eles ficam ali apagando incêndios estruturais. Então, assim, uma escola danificou o sistema elétrico, aí vai e conserta. Ah, teve um vazamento no telhado, aí conserta. Ah, aquisição de livro didático que sempre chega com atraso para o professor e para os alunos, mesmo que eles não prestem, mas eles precisam chegar, não chegam no prazo. Então, o diretor, ele acaba sendo um administrador de conflitos, e para ele entrar dentro, vou fazer um plano pedagógico para minha escola funcionar. Qual é o meu objetivo? Eu quero que os alunos consigam aprovação no Enem, não por causa da pontuação, e sim porque eles querem traçar um plano de carreira. O que é que a gente vê no Enem hoje? Isso é uma crítica que eu faço. O Enem, o aluno hoje não sabe o que quer da vida, pessoal. Porque ele se preocupa com a nota que ele vai tirar no Enem. E aí o curso que ele escolhe, quase sempre, está diretamente relacionado à pontuação que ele obtém. Eu fiz 500 pontos, dá para eu entrar em administração, pedagogia, letras noturnas, não sei o quê. Resultado, esse aluno não sabe ou não quer saber nem qual é o curso. Enfim, isso é um problema. Nós temos um dos motivos, me arrisco a dizer, da grande evasão escolar no terceiro grau, se dá por alunos que ingressam na universidade apenas por critérios de pontuação de Enem. Isso precisa ser revisto dentro de uma conjectura nacional. Eu tinha muitas críticas ao formato anterior, que aqui na Paraíba era adotado, chamado PSS, né, Processo Seletivo, em que os alunos, acredito que quase em todo o Brasil acontecia isso, os alunos efetivavam uma prova a cada ano do ensino médio, né? Então, querendo ou não, havia ali, ainda que questionáveis, indicações de obras literárias que o professor ali, dentro do seu manejo, exploraria as relações. Hoje, nem isso. Então, temos desafios estruturais diversos. Eu me recordo de uma experiência que eu tive numa faculdade particular, em que eu fui trabalhar num curso de especialização. Ora, alunos já formados em letras. E quando eu cheguei para dar aula, havia um programa lá que tinha que se cumprir. A coordenação liga para mim e diz: professor, o senhor não enviou o material. Eu fiz, enviei sim, eu coloquei na pasta o material, a senhora disse que o material teria que ser, no máximo, 30 páginas. Eu até faço essa observação. Não, professor, o senhor botou para cada aula 30 páginas, porque nós tínhamos encontros semanais, então, na minha cabecinha, eu pensei o seguinte, não, um texto de 30 laudas por aula, isso é para lá de razoável, né? O mínimo, digamos assim. Aí a coordenadora do curso me corrige, não, professor, é 30 páginas o semestre. Gente, eu estou tratando de uma especialização, certo? Do curso de letras, na área de literatura, promovido por uma faculdade particular. Enfim, absurdo, entendeu? Então, esse formato, inclusive, eu só trabalhei um semestre, não é nem porque eu não estava precisando, financeiramente falando, mas é porque descobri lá uns 2 ou 3 trabalhos plagiados, dei a nota 0 para os alunos e ainda pedi para que eles me entregassem, num raio de 30 dias, o texto deles, né? Reescrevessem aquilo que não era deles. A coordenação liga para mim e fala: professor Fábio, olha, a aluna já está com o nome na placa, já pagou a formatura, a sua disciplina de último período, como é que nós podemos fazer? O senhor pode colocar a nota mínima e aí depois a aluna entrega o trabalho ao senhor? Olha, não, a aluna não teve trabalho, a nota mínima é 0. Enfim, para resumir a história,
não fui chamado mais para dar aula na faculdade particular, fiquei desempregado na ocasião, diante dessa circunstância lá do passado. Então, os professores têm lacunas intelectuais provenientes também de uma faculdade que forma mal, sabe, de um sistema que, infelizmente, coloca a graduação extremamente descambada para ausência de investimentos. Essa é a realidade. Não existe qualquer investimento de desconto, por exemplo, ao professor para a obtenção de tecnologias que estamos usando agora. Os celulares, os smartphones ou iPhones que tivermos, os computadores, a internet, se não for arcada do nosso bolso, nossas instituições não fazem esse investimento. Então, é isso, gente. Temos que denunciar essas situações aqui, que a situação do professor não passa só por uma desvalorização salarial, mas é estrutural. E eu ainda acho que o professor precisa entrar em sala de aula com a condição real de tecnologia, conhecer os aplicativos educacionais possíveis, as pontes necessárias, enfim, são discussões possíveis, né? Então é isso, a leitura crítica também passa por isso, por uma leitura política, inevitavelmente. Certo? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade que a Editora Cajuína nos deu, né, para poder colocar em voga esse trabalho sobre a poesia do Augusto dos Anjos, certo? Agradecer demais aqui aos professores que participaram. O professor Arturo, como eu já mencionei no início de minha fala, é uma referência, né? Fui aluno dele do mestrado e estendemos uma parceria também disposta em outros livros, né? Recentemente, inclusive, publicamos um livro organizado por ele, tratando da narrativa de Guimarães Rosa, do conto Hora e Vez de Augusto Matraga. Então, assim, aproveitar para divulgar também esse trabalho e outros que virão por aí. Quero agradecer também, pessoal, as pessoas que acreditaram nesse trabalho, né? Alguns amigos, familiares, parceiros da Universidade Federal da Paraíba, que depositam a confiança, né, no dia a dia, os colegas lá do DCBS, o departamento em que sou lotado, e minha família aqui, minha esposa, Michele, meus filhos, João e Miguel, né? Nessa labuta diária, estamos constantemente convivendo aqui nesse universo intelectual de leitura. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal.